noite a todos, muita paz, muita luz em seus corações, em suas esperanças, em suas alegrias futuras e presentes. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier através de Emmanuel. É a lição 178, a porta divina. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. São palavras de Jesus a todos que o escutavam naquele momento. Está em João, no capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre as portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem transporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o modelo que se expôs para ser seguido com amor e com esperança. Jesus quis dizer que Ele sendo a porta, e quem quiser entrar para seguir a Deus, terá que passar por Ele. Mas passar por Ele significa seguir o exemplo dEle, seguir a bondade que Ele nos deixou, seguir a seriedade, o amor, a verdade, a reconciliação, o perdão, que muitas vezes se torna difícil na nossa existência. O perdão é um dos sentimentos
mais difíceis de serem verdadeiramente aplicados. E Jesus colocou perdão àqueles que o crucificaram. Ele não quis mal a ninguém. Ao contrário, ele pediu ao Pai: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele quis dizer que seus exemplos são as verdadeiras portas para chegar a Deus. As pessoas que querem obter sucesso levando os outros ao fracasso, porque muitos se realizam quando conseguem ver que alguém que era melhor que si próprio está decaindo. Não se importam em estender a mão, em dar uma palavra, em reerguer um irmão que está se perdendo no caminho. Esse exemplo Jesus deixou para darmos a mão a todos, aos inimigos, aos que não fazem parte das nossas ideias, porque nem todos somos certos. Nós temos que aceitar as ideias deste e daquele para continuarmos em frente. Quantas pessoas são levadas ao suicídio porque não tiveram um bom ouvido para as escutar, uma boa palavra para os conduzir? Nós temos todos esses dons e Jesus deixou bem explanado o que ele gostaria que todos continuassem fazendo. Há sempre pessoas nos encaminhando para os seus próprios projetos. Cabe a nós caminharmos na rota iluminada de Jesus, que Jesus nos ensinou. Com o amor divino, nem sempre é um caminho cheio de flores, mas que nos prepara para as dificuldades. E estamos em uma época em que vemos muitos sendo verdadeiros irmãos dos mais necessitados. Vimos uma menina, agora vamos falar de fora do nosso país, porque já faz algum tempo que isso aconteceu, a Malala, acho que muitos se lembram dela. Ela quase morreu, porque ela quis lutar para que as crianças do país dela estudassem e se tornassem mulheres com categoria, com dignidade, com conhecimento de causa. E isso incomodou aqueles que não queriam que essa porta do conhecimento chegassem às meninas. Ela quase se foi, mas continuou lutando, precisou sair do seu país para lutar fora dele por aquelas meninas que continuam escravas de ideias mal concebidas, de orgulhos, de prepotência, de homens sem coração. E nós vemos muito por aqui também no nosso país, pessoas querendo dominar pela força. Mas o que temos que fazer? Vibrar, orar, elevar a Deus nossos pensamentos e depois de elevar nossos pensamentos a Deus, encaminhar esses pensamentos aonde eles estão sendo necessários para apaciguar o mal, o orgulho, a avareza. Assim estaremos seguindo pela porta que Jesus diz que quem seguir por ele passará por aquela porta, caminho de algo bem melhor.
mas precisamos lutar por isso. E hoje eu estava vendo no Face um aplicativo e nele havia uma artista afegã. Ela é uma pintora, acho que muitos aqui viram. O nome dela é Shonsia Hasina. Ela é pintora e através dos quadros dela, ela está mostrando para o mundo a prisão que há em volta da vontade das mulheres evoluírem, crescerem. Porque os países em que as mulheres evoluem, eles são mais harmoniosos. E esta é mais uma lutadora para que o bem floresça e se expanda por todos aqueles que têm os corações endurecidos. E com isso, nós precisamos não comentar, não colocar o dedo criticando. Nós temos que orar, vigiar e enfiar através da força dos nossos pensamentos tudo que houver de bom, para que a paz reine, para que a paz venha chegando e vai inundando o coração dos endurecidos. Assim, nós estaremos com a nossa força mental, a nossa fé em Jesus. Abrir as portas das mentes de pessoas que ainda não acreditam que há algo superior a todos nós. E esse superior não nos permitiria estar aqui se fosse endurecido como quem está querendo dominar, comandar, impedir a evolução dos seres de quem comandam. E eu vou falar sobre um psicólogo que já não está mais entre nós materialmente. E Divaldo Franco fala muito nele. E esse pedido chegou quando eu estava quase para sair de casa para vir para cá. Esse psicólogo era um jovem judeu que no tempo do Holocausto foi para os campos de concentração. Ele já era formado, ele tinha preparado a sua tese de doutorado que ele ia apresentar na faculdade. E quando ele foi levado para o campo de concentração, eles tinham que levar uma malinha com algumas roupinhas, alguns pertences. E com as suas roupinhas ele levou esse rascunho da tese de doutorado dele. Depois, quando ele percebeu que estavam tirando tudo dos que estavam ali presos, ele pegou, abriu essa tese que ele tinha, todinha, e costurou, escondido dentro de um sobretudo, todas as folhas que ele já tinha, tudo preparadinho para entregar. Ele falou, como é um lugar muito frio, nevava, ele pensou, o meu sobretudo ninguém vai tirar porque já estava polido, ele estragou ele mais um pouquinho para continuar assim. E no campo de concentração, através do estudo dele,
ele passou não a criticar e não a fazer com que os outros prisioneiros se revoltassem, se rebelassem. Ele procurava conversar com eles quando podia, para que eles lembrassem de coisas boas que tinham acontecido na vida deles. E com isso, ele conseguiu ajudar muitos daqueles prisioneiros que estavam revoltados, cheios de ódio, cheios de rancor. Alguma coisa ele conseguiu fazer, melhorar em cada um. Eu li o livro que fala sobre ele, e ele falou que às vezes ele estava dormindo e um dos prisioneiros do lado estava tendo pesadelos. No começo ele os acordava, mas depois ele deixou de acordá-los, porque ele pensou, eles acordando, eles vão lembrar dessa realidade que eles estão. E se eu não acordá-los, eles vão continuar no pesadelo, mas vão ficar mais tranquilos se não acordassem. Foi muito, eu achei assim demais. E um dia o capote dele foi pego, foi destruído. De início ele ficou muito constrangido, porque ele tinha perdido todo aquele trabalho que ele tinha tido. Mas sempre havia papeizinhos quando ia limpar os campos, os quartos, os lugares onde os militares ficavam. Ele pegava todos os papeizinhos e começou a escrever novamente essa peça, mas aí com muito mais conteúdo. Isso é para dar um exemplo a você, a todos nós, esse exemplo a mim também, de como nós precisamos encarar as nossas dificuldades para que a porta divina se abra nas nossas mentes. E aquilo que nós estivermos achando que está nos prejudicando, que está nos enfraquecendo, possa agir ao contrário. Porque a nossa forma de pensar auxilia a que novas coisas, novas oportunidades surjam na nossa existência somente com uma mudança de pensamento. Ainda há pouco alguém estava falando na sala ali em cima sobre a necessidade que algumas pessoas têm de tomar remédio para dormir, porque você coloca na cabeça: se eu não tomar, eu não vou dormir. E isso pode forçar as nossas mentes a pensar que sem o remédio para dormir não vamos dormir. Sem aquele emprego que tínhamos, não vamos poder continuar cumprindo com nossas obrigações materiais. Nós temos que virar os nossos problemas ao contrário, virar de ponta cabeça, para que aquele problema se torne uma realidade no nosso futuro de uma maneira positiva, com o que houver de bom naquilo que era ruim. Nós temos essa capacidade, porque Jesus teve, os apóstolos tiveram, Chico Xavier teve, a pobreza dele, a vista que ele perdeu, e aí Emmanuel disse a ele que ele tinha outra, que ele tinha toda a possibilidade de continuar enxergando.
Com isso, nós vamos aprendendo que nós temos a capacidade de abrir as nossas portas, deixar os exemplos de Jesus entrarem e seguirmos em frente, principalmente nesta época. É uma época de aprendizado. Nós estamos reaprendendo a viver. É difícil? É. Mas tem coisas muito piores. Tenhamos a capacidade de entrar pela porta seguindo Jesus. Quando for o momento, ainda é o momento de seguir atuando de maneira positiva. Levando um marmitex para aqueles que necessitam, levando uma cesta básica para um lugar onde é dado, porque se formos olhar, nós temos muito mais do que precisamos. E sempre há algo que podemos doar em favor do próximo, para que a porta desse próximo se abra com amor, com fé, com esperança e com a certeza de que tudo vai passar e que temos a capacidade de seguir em frente, mesmo na dificuldade. Espero que eu tenha podido ajudar um pouquinho, porque eu me ajudei muito hoje, e que sigamos em frente, atrás de Jesus, por esse caminho que Ele deixou aberto para todos nós. Boa noite.